E aí, tudo bem? Muito obrigado por se conectar. Muito boas-vindas à nossa aula, que será a respeito da legislação do Estado de São Paulo, tema ITCMD, Lei 10.705 de 2000. Eu sou Alan Martins, auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, e aqui está o meu perfil do Instagram, @prof.alanmartins. Será um prazer ter você lá me seguindo. Vamos então ao que interessa, o nosso tema de hoje, ITCMD na legislação do Estado de São Paulo. ITCMD na legislação do Estado de São Paulo. Aqui, o ITCMD é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Daí a sigla ITCMD. CM de causa-mortes, T de transmissão, D de doação. A base de incidência desse imposto é a sucessão hereditária em razão do falecimento de alguém, daí causa-mortes, em que nós temos herdeiros ou legatários recebendo bens transmitidos pelo falecido de mão beijada, ou doações que também são de mão beijada em vida, inter vivos, transmissões não onerosas. Então você vai ter a incidência do ITCMD na transmissão causa-mortes, olha aqui um herdeiro com a sua herança, e também na doação. Doação é presente, é tudo aquilo, repito, que a gente recebe de mão beijada. De mão beijada, aquilo que vem de graça, sem ônus, tá? A doação é tributada, os donatários, aqueles que recebem a doação, também têm que pagar o ITCMD, conforme você pode observar lá na base de incidência do imposto, que está no artigo 2º, incisos 1, 2 e parágrafo 2º da lei lá do ITCMD. Observe que, indo até de trás para frente aqui, que é mais fácil, o imposto, de acordo com o inciso 2, incide na transmissão por doação. A transmissão por doação é inter vivos e ela é não onerosa. Inter vivos, ou seja, doador e donatário estão vivos. Doador quem faz a doação, donatário quem recebe a doação. Não é uma transmissão causa-mortes, mas é tributada. A transmissão causa-mortes também é tributada na transmissão de qualquer bem ou direito, seja por sucessão legítima ou testamentária. O que é a sucessão legítima? A sucessão legítima é aquela em razão da linha sucessória lá do direito civil. Primeiro descendentes, depois ascendentes, aí cônjuges, depois colaterais, até terceiro grau, tá? E a testamentária é quando o falecido, o de cujos, deixa lá bens por disposição de última vontade destinados a determinadas pessoas, tá? É o testamento. Quando tem testamento, a pessoa falece, os bens vão para aqueles beneficiários do testamento, incluindo, tá? Sucessão provisória. Sucessão provisória, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, mas é quando alguém desaparece. Se alguém desaparece, nós não sabemos onde está. Esse desaparecido vai chegar o momento em que a família vai pleitear a declaração dessa pessoa como ausente. O ausente, se ele não reaparecer dentro do prazo previsto na lei civil, prazo de 10 anos, ele é definitivamente considerado falecido. A sucessão inicialmente é provisória, mas já paga ITCMD. Nesse período, até o ausente desaparecer, é feita uma sucessão provisória, uma partilha provisória da herança, mas ali já incide o ITCMD, tá bom? E depois isso se consolida, terminado o prazo para o reaparecimento do ausente, ele não aparecendo. E se ele aparecer no meio do caminho aí? Aí a gente vai, né, chamar, igual aquele filme, A Volta dos que não foram, mas a volta dos que não foram eu explico daqui a pouco. E também tem a sucessão, tá, no fideicomisso. Então, quem recebe herança em todas essas situações
tem que pagar ITCMD. Alan, o que é fideicomisso? Eu não vou explicar esse negócio, tá? É bem complicado. O que você tem que saber é que no fideicomisso tem incidência do ITCMD. Nada mais do que isso, tá? É suficiente você saber isso, porque se eu for explicar aqui é meia aula e não é o foco para você. Totalmente desnecessária essa explicação. Além de complicado, vai dar trabalho e não vai agregar para você na sua preparação para a prova. Muito bem. Dito isso, tem uma regra no artigo 2º, parágrafo 1º, segundo a qual ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem, então tantos fatos geradores, quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários. Então, gente, não é a quantidade de transmitentes que indica quantos fatos geradores, é a quantidade de receptores dos bens, aqueles que recebem os bens. Então, a cada herdeiro, a cada donatário, eu tenho um fato gerador. Então, vamos imaginar que uma pessoa, tá? Vou até fazer aqui, ó, para você, ó. A pessoa A faz 2 doações para B e para C. Então, eu tenho 2 fatos geradores. Um exemplo aqui que eu já trouxe previamente preparado. Aqui nós temos um falecido, que a gente chama sempre de decujus, né? Quando você vê lá decujus numa questão, estamos falando do falecido. O falecido faleceu e deixou seus bens para os decujinhos, né? Os herdeiros. Aqui ele deixou para 3, né? Para 3 decujinhos, 3 herdeiros. Então, 1/3 para cada herdeiro. Cada terço desse de transmissão é um fato gerador distinto, tá? Então tem um fato gerador 1, fato gerador 2, fato gerador 3. Então o fato gerador não é por bem nem por falecidos, é por herdeiros. Não é por bem ou por doador, é por donatários. Aqui, 3 fatos geradores. Isso é muito relevante, por exemplo, quando eu for verificar uma isenção, é muito relevante na hora de definir quem é o contribuinte. Se eu tenho 3 fatos geradores, quantos contribuintes eu tenho? Perfeito, 3. Se aqui eu tenho 2 fatos geradores, quantos contribuintes eu tenho? Perfeito, 2. É assim que a gente tem que entender. Algumas regras sobre incidência importantes aqui, que vem na lei paulista. Dá uma olhadinha aqui comigo. Sujeita-se ao imposto a legítima dos herdeiros, ainda que gravada. O que é legítima dos herdeiros? Gente, metade dos bens de qualquer pessoa é reservada, tá, para os seus herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, lá os descendentes, tá? Se a pessoa doar em vida essa metade dos bens, aquilo é tranquilo, mas ela não pode doar mais do que a legítima dos herdeiros, que é a metade dos bens. Então, ó, aqui tem um patrimônio, metade é o que a gente chama de disponível. Pode doar para qualquer pessoa, tá? E vai pagar ITCMD, obviamente, porque fez doação. A outra metade é o que a gente chama de legítima. Eu posso doar a legítima? Posso, mas só para os herdeiros necessários, aqueles que terão direito à herança. E aí, nessa doação da legítima, que a gente chama de antecipação de legítima, eu vou ter ITCMD, tá? Então, eu tenho ITCMD também na antecipação da legítima. Outra situação que tem, e essa aqui é em vida, né? Óbvio, porque depois que falece, aí já tem herança. Mas se em vida antecipar a legítima para os herdeiros necessários, já tem incidência do ITCMD. Outra situação em que incide ITCMD é a doação com encargo. Por exemplo, o indivíduo doa um lote, tá? Um lote lá, um grande lote para a construção de uma obra pública, tá? Doa para o Estado um grande lote para a construção de uma obra pública. Mas esse grande lote, no centro, no coração desse lote de terras, tem uma praça. E aí se coloca o encargo de que a administração pública que recebeu a doação cuide daquela praça. O fato de ter esse encargo, veja que continua sendo doação, não tem nenhuma retribuição, tá? Ó, aqui, doador
fez a doação para o donatário. No caso aqui, o donatário é o poder público, né? O donatário é o poder público. Se é doação, então não pode ter nenhuma retribuição financeira. E não tem. Tem um encargo, que é o órgão público cuidar daquela praça que vem com o bem. Mas não é nenhuma retribuição que vai beneficiar o doador, mas toda a sociedade. Então, esse encargo não impede a incidência do ITCMD nessa ou sobre essa doação. No caso do ausente, ó, se você quiser anotar isso aqui, faz agora, congela a imagem aí e já copia, já anota ou já printa a tela. Por quê? Porque agora eu vou dar um exemplo do que eu vou falar. No caso de aparecimento do ausente, então vou apagar aqui para a gente entrar no novo assunto. Pronto. No caso de aparecimento do ausente, lembra? O ausente desapareceu, né? A pessoa que é dada por desaparecida, que sofreu um desastre aéreo e não achou o corpo. Tem uma série de situações em que a pessoa é declarada ausente. Aí, abre a sucessão provisória, paga o ITCMD. É assim que funciona, ó. A pessoa desapareceu, ausente, ó, não está dando nem para ver ela aqui, ó, de tão ausente que ela está. Aí, ó, o que que acontece? Quando ela está ausente, eu vou pagar o ITCMD na abertura da sucessão provisória, vai ser devido, tá? Porque tem incidência, já que na sucessão provisória vai gerar uma partilha de bens entre os herdeiros, tá? Aí, esse ausente não aparecendo, aquilo se consolida. O problema é que tem um prazo legal para ele reaparecer e vamos imaginar que o ausente dá o ar das graças, a volta dos que não foram. Então, quando ele dá o ar das graças, olha lá, apareceu mesmo, estava clarinho aqui, ó, não está dando nem para ver, agora ele está com a imagem aqui de quem apareceu. Esse ausente que apareceu, né, vai recuperar, vai recobrar seu patrimônio. Então vai ter que voltar para ele o patrimônio que foi partilhado com os herdeiros, pelos herdeiros indevidamente. Ora, então, se o patrimônio está voltando, não é justo que os herdeiros continuem suportando o ônus do ITCMD. Então, o que, que vai acontecer? Direito à restituição. Esse valor aqui volta para os... Quem tem o direito à restituição são os herdeiros que pagaram o ITCMD. Perfeito? Tranquilo? Bom, já temos aí condições de resolver duas questõezinhas aqui que eu preparei para você. Vamos lá nas duas questões? Primeira questão. De acordo com a Lei Estadual 10.705, a lei do ITCMD, né, que disciplina o ITCMD no Estado, constitui hipótese de incidência do imposto apenas a transmissão gratuita de bens imóveis entre vivos, excluídos a sucessão causa-mortes. Errado, tá? Não é apenas a transmissão de bens imóveis entre vivos, que nada mais é do que uma doação, é tributada. Mas não só ela, também é tributada a transmissão de bens móveis, direitos, qualquer bem transmitido por doação, paga ITCMD. Além disso, não é verdade que exclui a sucessão causa-mortes, pelo contrário, inclui. O ITCMD é TCMD, CM de causa-mortes, D de doação, então incide sobre a transmissão causa-mortes. A transmissão de bens e direitos por doação, ainda que sujeita a encargo, constitui hipótese de incidência? Aqui sim, ó, transmissão de bens e direitos por doação, mesmo que tenha encargos. Então, alternativa correta, alternativa, nananina, não. Nunca assinale a primeira alternativa que você vê pela frente. Vai ter uma pegadinha e você não percebeu. Então, vamos ver as outras. C, transmissão de bens móveis a título oneroso. Opa, oneroso. Tem pagamento, não é doação, tá? Não pode ter pagamento. Transmissão de bens imóveis decorrente de contrato de compra e venda. Compra e venda, mesma coisa. Compra e venda tem pagamento, não é doação, tá? E transmissão de bens ou direitos no caso de uso capião. Uso capião, gente, não é doação. Por quê? O uso capião tem por causa uma causa legal. A lei diz, se alguém ficar no imóvel com posse mansa e pacífica, ou com a posse mansa e pacífica de qualquer bem durante determinado prazo, sem que o proprietário requeira esse bem, essa pessoa que está no bem
ou que está na posse do bem terá direito a se tornar proprietária. Então veja que no caso aí, né, do uso capião, não tem a vontade de transmitir que caracteriza a doação. Então o uso capião não é fato gerador de ITCMD. Portanto, realmente a alternativa correta, alternativa B de Bosque. Alternativa correta, B de Bosque. Aqui para você mais uma questão. Agora uma questão prática. Questão prática, você resolve assim, você lê o enunciado que conta lá um determinado case e já vai pensando naquilo que pode ser perguntado, tá? Que aí você vai forte para as alternativas. Olha lá, João da Silva, residente no estado de São Paulo, faleceu deixando um patrimônio composto por 2 imóveis. Então, ó, o João da Silva deixou 2 imóveis, um automóvel e aplicações financeiras. 2 imóveis, um veículo e aplicações financeiras. Tá. No inventário, verificou-se que esses bens seriam partilhados igualmente, então todos esses bens partilhados igualmente entre seus 4 filhos, 1/4 para cada herdeiro. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1/4 para cada filho. Gente, aqui a gente tem, então, portanto, 4 fatos geradores, que é por herdeiro, por donatário, tá? Seguindo aqui. Durante a apuração do ITCMD, surgiu a dúvida sobre como calcular a quantidade de fatos geradores e se a divisão proporcional influenciaria nesse cálculo. Considerando essas disposições da lei, aí, ó, está perguntando justamente a quantidade de fatos geradores, isso é importante, porque cada um vai pagar 1/4 do imposto. Assinale a alternativa correta quanto ao número de fatos geradores. Quantos nós temos? 4. Olha só, eu já vou forte para as alternativas. Eu vou procurar a alternativa que diz que são 4 fatos geradores, sendo um por herdeiro. Um fato gerador por herdeiro. Qual alternativa diz isso? Ó, letra A, quantidade de fatos geradores será equivalente ao número de bens transmitidos. Não, é o número de herdeiros. Haverá um único fato gerador? Não, são 4 fatos geradores. C, haverá tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros. Ok, sendo cada herdeiro responsável pelo imposto sobre a sua cota parte, que é 1/4 cada um, ainda que todos recebam parte de todos os bens. Perfeito, cada um tem 1/4 de cada bem. E são 4 herdeiros, 4 fatos geradores. Tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros. Aqui no caso 4, a alternativa não diz, mas ela deixa claro que é tantos fatos geradores quanto os herdeiros. A C provavelmente é a correta. D, haverá tantos fatos geradores quantos forem os bens multiplicados pelos números de herdeiros. Ó, lá a gente tem 2 imóveis, um automóvel e aplicação. Então, ó, 2 imóveis, automóvel, aplicação, 4. Ele está querendo dizer que são 4 fatos geradores vezes 4 herdeiros, que seria 16 fatos geradores. Obviamente que isso aqui está errado. A quantidade é só por herdeiro. A quantidade de fatos geradores será equivalente ao número de atos processuais praticados no inventário. Nossa, essa aqui viajamos, tá? Essas questões são inéditas de minha própria autoria, mas são questões no estilo que podem aparecer na sua prova. Então, alternativa correta, de fato, alternativa C. A alternativa correta, alternativa C de cada herdeiro, um fato gerador. Vamos agora trabalhar algumas outras hipóteses de incidência do imposto. Essa aqui muito importante. Veja, sempre que eu tiver divisão de patrimônio comum. O que é o patrimônio comum? Patrimônio que 2 pessoas têm em conjunto, tá? Quem que tem patrimônio comum? Cônjuges, herdeiros que recebem uma herança em comum, tá? Cada um tem a sua cota parte. Cônjuge, no caso de separação, divórcio, tem um patrimônio comum, acaba ficando metade para cada um. Dependendo do regime de bens, a gente tem que ver quais bens entram nesse patrimônio comum e quais bens são particulares. Em se tratando de bens comuns, que pertencem a uma comunhão, na hora de dividir,
cada um tem que ficar com a sua parte prevista em lei, tá? Então, quando faz a divisão do patrimônio comum, em regra, não tem ITCMD. O que vai acontecer? É quando na hora da partilha ou adjudicação forem atribuídos, tá? A um dos cônjuges, dos conviventes lá na união estável, ou de qualquer herdeiro na partilha da herança, bens acima da respectiva ameação ou quinhão. Então, separou casal, metade para cada um. Um dos cônjuges recebeu mais do que a metade, vai pagar ITCMD esse cônjuge que recebeu a mais. Isso configura uma doação. Herança. Cada herdeiro tem que ficar com a sua cota parte. Um herdeiro recebeu mais do que a sua cota parte, do que o seu quinhão, que a gente chama. Bom, se recebeu mais, vai pagar ITCMD. Lembra lá do exemplo anterior? Vamos lá da questão que nós vimos. Tem 4 herdeiros, tá? Esse aqui não é horas, não, é herdeiros. 4 herdeiros. Quanto que cada um tem que receber? 1/4, né? 1/4 cada um. Vamos imaginar o seguinte, que um dos herdeiros, tá? Fique com, esse herdeiro aqui, ó, fique com a metade. Se esse aqui ficar com a metade e os demais receberem partes iguais, cada um dos demais vai receber, aí a gente vai dividir o restante por 3, né? A gente vai dividir o restante por 3. Eu vou dividir os 3/4, aliás, eu vou dividir a metade para os demais, tá? Eu vou dividir a metade para os demais. Aí cada um vai receber, tá? Se ficou a metade, tá? Cada um vai receber 1/3 dessa metade. Então, cada um vai receber 1/6. Tudo bem? Cada um vai receber 1/6. Como cada um recebe 1/6, esse herdeiro aqui, ó, recebeu a mais. Isso aqui implica incidência do ITCMD. Se cada um tivesse recebido certinho a sua cota parte, 1/4 cada um, nesse caso, nós não teríamos ITCMD. A mesma coisa a divisão do patrimônio comum. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Ó. Temos aqui 2 cônjuges. Olha que amor, se casar, né, quando começaram a namorar, né? Olha que amor, começaram a namorar, fizeram um casamento, né, fundado no amor e construíram um patrimônio de 180 milhões de reais, né? Ou são grandes empreendedores, ou receberam umas heranças, né? Ou ganharam a Mega Sena, 180 milhões de reais. Aí esse casal, né, começou lá todo cheio de amor quando se casou, né? Mas de repente começa o desgaste do casamento e o casal começa a não ficar com todo aquele amor, e aí é muito dinheiro para administrar, começa a vir as desavenças e o casal resolve se separar. Na hora de se separar, esse patrimônio comum tem que ser dividido pela metade. Se é 180 milhões, vai ficar 90 milhões para cada um. Se ficou 90 milhões para cada um, certinho, não incide ITCMD. Por quê? Porque ficou 50% para cada um, do jeito que tem que ser. Agora imagine você que esse mesmo casal, ao partilhar o patrimônio, não divide em partes iguais. Ela, tá? A esposa, ela vai ficar com 120 milhões, ele com 60. Cada um tinha que ficar com 90. Então, ó, ela ficou a mais. Isso é fato gerador do ITCMD. Por quê? Porque esse aqui, ó, o que ele fez? Abriu mão de uma parte. Se ele abriu mão, é como se fosse uma doação, uma transmissão não onerosa inter vivos. Logo, essa cônjuge aqui, né, como disseram por aí uma vez, um hoje nobre senador, antigo juiz, essa conja, ela vai aqui, né, é uma gafe aí, né, de uma figura aí do mundo político. Essa conja, ela vai ficar com mais do que deveria ficar. E aí, nesse caso, nós teremos a incidência do ITCMD, tá? Ela teria que ficar com 90, ficou com 120, então ela ficou com 30 milhões a mais. Sobre esses 30 milhões a mais, vai ter que pagar o ITCMD. E aí, observe que há bens
é que todo bem vai estar sujeito ao ITCMD. E a lei paulista, no artigo 3º, vem dizer quais são esses bens. Ó. Então, ó, título ou direito representativo de patrimônio, capital de sociedade. Então, ali ações, cotas, quinhões, participações, né? Tudo isso, seja em sociedade nacional estrangeira, direito societário, debênture, tudo isso é direito que vai estar sujeito ao ITCMD. Eu vou ter TCMD sobre dinheiro, onde quer que ele esteja, depositado no banco, se for moeda nacional, se for estrangeira, se for título que represente o dinheiro, se estiver na conta corrente, na caderneta de poupança, onde quer que esteja, né? Renda fixa, mútuos de ações, renda fixa, curto prazo, qualquer outra aplicação financeira, seja qual for o prazo, é a forma de garantia. Bens incorpóreos em geral, inclusive, ó, título ou crédito que represente o bem. Aqui eu posso dizer, ó, marcas, patentes. A lei fala expressamente dos direitos autorais, direitos e ações aparecem aqui novamente. Então, todos esses bens são tributados pelo ITCMD. Atenção, há algumas situações de não incidência do ITCMD. Que situações são essas? Olha aqui comigo na telinha. Eu não tenho ITCMD na renúncia pura e simples de uma herança ou legado. O que é renúncia pura e simples? É quando o herdeiro diz: renuncio à herança. Renuncio à herança. Eu não quero a herança. Então, nesse caso, eu não estou doando a minha herança para ninguém. Eu estou renunciando, eu não quero a herança. Essa renúncia pura e simples, conhecida como renúncia abdicativa, por quê? Porque eu abro mão da minha herança, ela não sofre incidência do ITCMD doação. Só tem o causa-mortes. Esse herdeiro nem chega a receber herança, ele abriu mão, então a herança dele vai para os outros herdeiros. E vai para os outros herdeiros em partes iguais, porque ele não beneficiou ninguém, ele não fez uma doação. Então aqui, gente, essa não incidência, aqui nesse caso, é do ITCMD doação. Quando eu renuncio pura e simplesmente à herança, eu estou doando. Então vem cá comigo na telinha como que funciona esse negócio. Abriu a sucessão, o que é a abertura da sucessão? É o óbito, tá? É a hora que falece lá o de cujus, o óbito que a gente chama. Opa, óbito. Pronto, tá aqui. Ficou ruim, mas é isso. Abriu a sucessão. Teve a renúncia abdicativa. Eu tive uma transmissão causa-mortes aos demais herdeiros. Eu vou ter TCMD causa-mortes pelos beneficiários. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui está o falecido, ele deixou 3 herdeiros. Herdeiro 1, herdeiro 2, herdeiro 3, tá? O 3 fez uma renúncia pura, tá? E simples, que estamos aqui estudando. Se ele fez renúncia pura e simples, esse aqui fica com metade da herança, esse com metade da herança. Ele não quis beneficiar ninguém, ele deixou seguir o curso natural das coisas. Então aqui não tem TCMD. Eu vou ter o causa-mortes aqui, o causa-mortes aqui, ó, tá? Onde eu vou pintar de amarelo, eu tenho TCMD causa-mortes. Mas aqui, ó, como ele não beneficiou ninguém, a herança dele voltou para o Montemor, tá? Aqui chama, ó, Montemor, é o conjunto do acervo hereditário, a gente chama de Montemor. A herança dele voltou para o Montemor, tá? E foi redistribuída para cá. Então, ó, não teve doação aqui. Por isso não tem TCMD doação, só causa mortes para cada um que ficou com a metade da herança. Aí eu tenho aqui também a não incidência do ITCMD, né? Aqui bem clara para você, ó. Não incide ITCMD nesse caso. Eu também tenho não incidência do ITCMD sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havido após o falecimento. Então aqui, ó, é o seguinte: eu tenho um bem, tá? E aqui tem o falecimento. Aqui tem o falecimento. Esse bem, ele pode produzir
frutos depois do falecimento. Que frutos? Se é um imóvel, ele pode produzir aluguéis. Se é aplicação financeira, pode produzir rendimentos. O bem em si, tá? Ele paga ITCMD, tá? Quando do falecimento. Agora, os frutos, veja aqui na linha do tempo, vem depois do falecimento. Então, aqui os frutos, ITCMD, zero, porque não incide sobre o fruto. Então, sobre o aluguel devido depois do falecimento, o rendimento da aplicação financeira depois do falecimento, a colheita de uma plantação depois do falecimento e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Excelente. E aí, para fechar esse bloco, apenas trazer para você aqui que a importância deixada ao testamenteiro, a título de prêmio ou remuneração, até o limite legal, também não incide. O que é o valor da importância deixada ao testamenteiro? É um bem de valor menor do que a herança ou um valor em dinheiro que o falecido deixa no testamento para remunerar o testamenteiro. Quem que é o testamenteiro? A pessoa nomeada para cumprir o testamento. Quando eu era advogado, antes de ser auditor fiscal, eu fui testamenteiro de um testamento e eu tinha lá uma remuneração que era em joia. A cliente deixou lá várias coisas para uma determinada pessoa, no caso para sua irmã, tá? No testamento, e me remunerou para cumprir o testamento com algumas joias na época. Era o prêmio do testamenteiro. Agora, atenção, o que é esse limite legal? 5%, tá? Por que 5%? Porque senão fica fácil de burlar a lei do ITCMD. Eu pego, né, a pessoa lá, eu vou lá para o meu cliente, eu sou advogado e falo, ó, se você não pagar ITCMD, faz o seguinte, deixa de herança para alguém, tá? E dá lá 90% do valor, você coloca de prêmio do testamenteiro, porque prêmio do testamenteiro não tem incidência. Claro que isso não vai acontecer, né? É uma fraude, né? Eu jogo o prêmio testamenteiro para não pagar, por isso que o prêmio do testamenteiro tem limite legal. Perfeito? Então essas situações são situações de não incidência do imposto. Tá valendo? Beleza, no próximo bloco a gente vai resolver umas questões mais e continuar analisando, abordando a Lei 10.705 do ITCMD no estado de São Paulo, a nossa lei de 2000.